Olá, meu povo lindo, bora, bora pra cima. Vai jogar carta hoje? Não. Tarô só uso nas mentorias. Tarô só uso nas mentorias. De vez em quando lá no meu grupo, mas eu adoro jogar tarô, gente. É uma das coisas que eu não sei se dá com tempo, eu não vou voltar. Eu adoro jogar tarô, é uma coisa que eu gosto demais. Ler a energia das pessoas. Tarô é maravilha, cara, eu adoro. Eu gosto muito de jogar tarô. É uma coisa maravilhosa. Só que eu uso ele mais nas mentorias. Eu acho mais interessante. Deixa as mentorias mais. Eu acho tão bonito quando a gente começa a mentoria, tu tira o tarô, né? Daí tu vê certinho a energia da pessoa. Quando tu acaba a mentoria, tu tira, já é outra energia. É fenomenal, né? A gente ter essa clareza. O tarô é só a energia do momento, né? Sim, o tarô ele revela a energia do momento. Eu costumo dizer para vocês que a consciência, ela fala conosco o tempo todo. Ela fala conosco através do tarô, através dos búzios, através de pessoas, de vídeos, de livros. A consciência, ela fala com a gente o tempo todo, através de sonhos, de um monte de coisa. Quem tem essa oportunidade de ter o tarô, ela te abre tudo ali na tua cara, né? Então, a consciência, ela fala conosco o tempo todo através de muitas ferramentas, inclusive o tarô. Mas o tarô não é jogo de adivinhação, não é para isso que ele serve. Mari, qualquer dia tira tarô pra gente no grupo de relacionamento. Ai, 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 que vocês são terríveis, né? Ai, 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 que vocês são terríveis. Oi, Henry, boa noite, amor, tudo? Tava te vendo pelo Will. Aí apareceu a notificação. Que bom, Letícia, obrigada aí pelo acompanhamento, gratidão. Comigo é através da intuição. E do tarô, difícil é errar. Sim, é muito difícil. É que, na verdade, o tarô, ele lê a nossa energia, como que a gente está agora, né? E os possíveis caminhos que vêm a partir dessa energia. Então, sim, para mim o tarô é uma ferramenta bem interessante para quem tem um trabalho legal, para quem tem um trabalho sério, né? Na minha opinião, ele não é ferramenta de adivinhação, mas tem quem goste disso. Oi, Vivi, boa noite, tudo bom? Como é que estamos? Tudo certo? Vamos lá então, né, meu povo? Vamos falar um pouquinho aí sobre manifestação, vamos tirar algumas dúvidas para vocês aí. Coloquei bastante vídeo agora antes de entrar aqui, tirando algumas dúvidas, ajudando a esclarecer algumas dúvidas, falando sobre padrões que a gente repete, né? Porque é uma das coisas que eu mais atendo, principalmente em mentorias, são pessoas que não sabem por que aquilo não para de acontecer na vida dela. Né? Ai, Mari, por que isso sempre acontece na minha vida? Mari, de novo eu fui traída, de novo, né? Principalmente em relacionamento, as pessoas têm muito problema, é dinheiro e relacionamento. Gente do céu, o que a gente atende de pessoas com problema com dinheiro e com relacionamento é surreal. Por quê? Porque a pessoa está vivendo um padrão ali, né? Repetido, 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 e ela não percebe. Então eu ganho dinheiro e perco tudo. Ganho dinheiro e perco tudo. Ganho dinheiro e perco tudo. Por que isso acontece sempre comigo? Será que eu sou azarada? Eu tenho o dedo podre? Será que é um karma familiar? Não, gente. É simplesmente um padrão que você está repetindo. Baseado no quê, Mari? Baseado nos conceitos que a gente tem, nas ideias que a gente tem sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre o nosso próprio corpo, sobre tudo. Então, quando você para e analisa, por exemplo, uma pessoa que passou a infância toda com muita falta, com muita escassez, com muito problema financeiro, né? Digamos, no meu caso ou no caso de muitas pessoas, passou uma infância com muita falta. Então, qual que é o conceito que essa pessoa tem sobre o dinheiro? Escassez, falta, dificuldade. E como é que ela vai ver o dinheiro na vida dela? Como escassez, como falta, como dificuldade. Então ela vai ver o dinheiro acabando, ela vai ver o dinheiro indo rala abaixo, ela vai ver tudo caro, tudo difícil. Por quê? Porque o conceito, a ideia, a crença que ela tem é essa. Então, o seu trabalho hoje, meu amor, não é brigar com a vida, não é brigar com o mundo, é trocar os conceitos que você tem. É simplesmente você observar, cara, por que isso sempre acontece comigo? Por que eu sempre levo chifre no meu relacionamento? Por que eu sou sempre trocada por outro? Por quê? Por que todo relacionamento acaba da mesma forma? Eu triste, frustrada, sozinha, me sentindo abandonado, me sentindo rejeitado. Por que isso sempre acontece comigo?
né? E daí dentro das religiões, dentro da espiritualidade, as pessoas vêm com aquele papinho de karma, de dharma, de o escambau. Não é nada de karma, nada de dharma. É simplesmente você vivendo um padrão que você tem. Então, uma pessoa que durante toda a infância ela teve problemas financeiros, ou seja, precisava de uma roupa, não tem dinheiro, precisava de um calçado, não tem dinheiro, queria ir fazer uma viagem para a escola, não dá, você não pode ir porque nós não temos dinheiro. Via os pais brigando por causa de dinheiro. Então, para essa pessoa, dinheiro é um problema, dinheiro é falta, é escassez. Ela cresce e vai para a vida, né? Vai para a vida e diz: não, agora eu vou fazer dinheiro, eu vou enriquecer e tal. Só que a vida não deixa. Por quê? Porque dentro de mim, o dinheiro é um problema. Dinheiro é falta, é escassez, é problema. E daí eu olho para o mundo e eu vejo tudo caro, tudo difícil, nada dá certo. O dinheiro foge da minha mão, escorrega na minha mão. Não funciona, não vai. Por quê? Porque eu tenho um conceito, eu tenho uma ideia sobre dinheiro. Eu sempre aconselho vocês a fazer o seguinte: analisa qual a ideia que você tem sobre dinheiro. Qual a ideia que você tem sobre dinheiro agora? Ou sobre relacionamento, ou sobre trabalho, ou sobre o seu corpo. Qual a ideia que você tem, o conceito, a ideia que você tem? Tá? Então, como é que eu sei qual é a ideia que eu tenho, Mari? Como que você enxerga o dinheiro? Ai, tá sempre faltando. Ai, nunca dá para nada. Sempre some das minhas mãos. Eu sempre dou um jeito de botar tudo fora. A percepção que nós temos sobre aquilo revela a ideia. Então eu sempre digo, olha como que você enxerga o dinheiro. Você vai no mercado, tá sempre tudo caro, você leva golpe, perde dinheiro. O que tem de gente colocando dinheiro fora em golpe, gente, é surreal. Por quê? Porque a pessoa tem uma ideia, um conceito sobre dinheiro. Dinheiro é falta, dinheiro é problema, dinheiro é escassez na minha vida. Então ela pode juntar 5, 10, 15, 20 mil reais, ou até mais. Ela vai levar um golpe, ela vai levar um calote, ela vai perder tudo, 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 tudo. A mesma coisa aquela pessoa que engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Ela tem um conceito sobre ela. Ela tem uma ideia sobre ela, que ela é gorda, que ela é feia, que ela é estranha, que ela é esquisita, que ninguém gosta dela. E daí o que acontece? O mundo vem e mostra para ela como engorda, emagrece. Vai comprar uma roupa, não cabe, justo a roupa que ela queria. O relacionamento termina porque ela se sente feia, porque ela se sente gorda, porque ela se sente estranha. Então o mundo só nos mostra aquilo que a gente sabe sobre a gente, os nossos conceitos. Só que enquanto a gente não muda o conceito, a nossa vida não muda. Eu atendo pessoas semanalmente, eu sei como é que funciona. A pessoa acha que o problema está num lugar e está em outro completamente diferente. Semana passada eu atendi uma senhora de, se eu não me engano, 70 anos, gente. 67, 70 anos, eu não lembro. Porque já faz uma semana que eu atendi ela. E ela estava namorando um rapaz de 46 anos. E ela veio para mim desesperada, que tudo começou de uma forma linda, de uma forma bonita, leve, até que de repente o rapaz começou a se afastar e ela entrou em desespero e ela não sabe o que aconteceu e começou a entrar em desespero. E dela chegou para mim: Mari, eu acho que é porque eu sou muito velha, eu acho que é porque eu não mereço, eu acho que é porque ele não gosta do meu corpo, porque eu já tenho idade. Gente, tudo o que ela estava percebendo nele era baseado em um conceito, em uma ideia que ela tinha. De mulher mais velha não pode namorar com um homem mais novo. É uma ideia que você tem. E o mundo vem e te mostra. Ela não se envolveu com esse rapaz do nada. Ela não se envolveu com essa pessoa de nada. Ela se envolveu justamente com aquela pessoa para mostrar para ela o conceito que ela tinha. Porque ela me contou que a mãe dela namorou com um rapaz mais novo, levou chifre e foi trocada e foi largada. Que a mãe dela vivia dizendo que mulher não pode namorar homem mais novo, que isso é feio, que isso não dá certo, porque nunca vai dar certo. E justo ela se envolveu, se apaixonou por um rapaz mais novo que ela e acabou entrando nessa situação. Então, enquanto ela não mudar o conceito, a ideia que ela tem sobre aquilo, ela não muda a vida dela, não adianta. Então, todo o meu trabalho é baseado nisso.
Qual a ideia, o conceito que você tem sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre o teu filho, sobre o teu marido? Enquanto você não mudar isso, você não muda a tua vida. Vou responder as perguntas aqui, senão depois fica muita coisa. Oi, Bruna, boa noite. Emerson. Ideia de falta, ó. Você tem uma ideia de falta, ou seja, você acredita que o dinheiro é falta na tua vida. Então ele sempre vai faltar. Sempre. Você pode ganhar o quanto for, você pode ter quantos empregos for. Você pode ganhar uma herança, você pode ganhar o que for. Ele sempre vai faltar na tua vida. Porque a tua ideia é de falta. E da onde que vem essa ideia, Mari? Da onde que vem essa ideia, esse conceito que eu tenho? Vem da sua vivência, de tudo aquilo que você viu, viveu, vivenciou e experimentou lá na tua infância, tá? Então, enquanto você não tiver, olhar para trás e dizer, cara, nossa, eu vivi uma infância muito difícil, com muita falta, muita escassez. Ou lá na minha infância eu sofri muito bullying. Eu, por exemplo, eu era a gordinha da família, a chata, né? Então sempre tive muita dificuldade de emagrecer. E eu sempre fiz de tudo para emagrecer e não conseguia. Até eu entender o porquê que aquilo acontecia, né? A ideia que a gente sustenta. Pega o dinheiro, já tem umas 3 coisas para comprar. Pois é que você tem essa ideia que o dinheiro não fica na tua mão, né? E ele não fica. Quando você tem uma ideia de escassez, ó, o pessoal que tá aqui, gente, quando você tem uma ideia de escassez, o dinheiro não vai ficar na tua mão. Ele sempre vai embora por algum buraco. Ou quebra coisas dentro de casa, ou alguém fica doente, ou alguém pede emprestado e não devolve mais, ou demora muito tempo para devolver, você até perdeu a esperança, ou acontece algum imprevisto e vai tudo rala abaixo, porque você tem um conceito de escassez, uma ideia de escassez. Tá? Você acredita que o dinheiro sempre acaba, que ele nunca fica na tua mão, que ele não é para você. Você acredita nisso, você acredita na falta. Né? Quando eu sou a falta, o dinheiro sempre falta para mim. Então, eu aconselho que você troque essa ideia, que você aceite uma nova ideia. Oi, Mike, boa noite. Mari, já me falaram que eu tenho a energia da prosperidade, mas a grana nunca sobra para mim. Sério? Já te falaram isso? Como é que a pessoa soube que você tinha a energia da prosperidade? Na verdade, é assim, ó. Quando a gente sabe que somos consciência, quando nós lembramos, né? Eu sou consciência, eu sou um espírito vivendo dentro de um corpo. Toda a consciência ela é abundância, né? Toda consciência é abundância. Então não existe escassez, a menos que você aceite ela na sua vida. Então, se você sabe que você é uma consciência, se você sabe disso e tem total certeza, você é consciente agora de ser escassa. É a ideia que você tem. Então é só você trocar essa ideia. Os padrões que se repetem na nossa vida, eles não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso, não existe essa palavra acaso, coincidência, sorte ou azar, isso não existe. Tudo que está acontecendo na nossa vida hoje é um padrão repetitivo. Padrão repetitivo. Então, cabe a nós, como observadores, observar qual é o padrão que eu estou repetindo. A ideia que eu tenho e como eu observo a vida. É só isso que a gente tem que perceber. Então, qual é a ideia que eu tenho sobre dinheiro? Falta, escassez, show. Como que eu percebo o dinheiro? Sempre faltando, tudo muito caro, nunca dá para nada, sempre vai embora, escorre pelos dedos, sempre perco de alguma forma. Beleza, então eu percebi o padrão que eu tenho. A ideia de falta e a percepção de falta, a observação de falta. E lembra, tudo que eu foco, expande. Tudo que eu observo, expande. Como que eu mudo isso? Eu troco a ideia, eu troco o conceito. Eu não sou pobre, eu não sou escasso. Eu apenas vivi uma vida de falta e de escassez. Por isso que é tão importante você entender que você não é isso. Você está vivendo isso, esse personagem, mas você não é isso. É muito importante você entender de uma vez por todas, eu não sou isso. Eu estou hoje vivendo essa ideia de escassez, de falta, de dificuldade financeira. Mas eu posso agora escolher uma nova ideia. Eu não sou o que eu vivi na minha infância. Eu não sou tudo isso.
Só que enquanto eu não olhar para tudo isso, eu não consigo saltar. Por isso que a gente fica preso ali num padrãozinho e não consegue mudar. Porque a gente não percebe que isso aqui é um padrão. Não é normal aquela pessoa sempre vir te pedir dinheiro emprestado. Não é normal. Ai, fulano me pediu dinheiro emprestado, eu emprestei. Ai, veio de novo, eu emprestei. Obrigada, amor. Veio de novo, eu emprestei. Não é normal, gente. Você sempre perder aquele dinheiro que estava guardado. Sempre acontece alguma coisa e você perde o dinheiro. Não é normal que isso aconteça. Isso é um padrão que está se repetindo na sua vida. Então, quando você percebe o padrão, daí sim você consegue saltar. Sim, verdade. Na minha infância, meus pais não tiveram condições de comprar nada. Então, cresci vivenciando. É sobre isso. Você sofreu muita falta na tua infância. E agora, para você, dinheiro é falta, dinheiro é problema. É uma ideia que você tem sobre dinheiro. Né? Então, você vai no mercado, tá tudo caro, o dinheiro não sobra. Alguém tem que te pagar, não te paga. Você tinha um dinheirinho guardado, quebra o carro, estraga não sei o que, estraga não sei o que lá. Né? E nada faz o dinheiro frutificar. É aquela pessoa que tenta, trabalha e parece que, sabe, que não vai. A sensação é de fracasso, é de frustração, é de insatisfação com a vida. Parece que você, quanto mais você tenta, menos dá certo. É uma sensação, e tudo que você vai fazer parece que não dá certo. As coisas são mais difíceis para você. Parece que não funciona do jeito que deveria funcionar. Né? A maioria das pessoas que chega para mim chega com essa frase: Mari, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, eu já tentei isso, aquilo, aquele outro, mas não vai, não funciona. Por quê? Porque eu tenho uma ideia sobre dinheiro, eu tenho uma ideia sobre negócio, eu tenho uma ideia. E essa ideia está criando toda a minha realidade. A maneira como eu percebo o dinheiro, as pessoas ricas, os negócios, tudo isso é baseado em uma ideia. Então não é do nada que você percebe o teu negócio como tá quebrado, eu não tenho cliente, não tá dando certo, não tá indo para frente, eu não tô conseguindo. Não é do nada que isso está acontecendo, é baseado na ideia que você tem. Você só tem que descobrir a ideia que você tem, só isso. Então, às vezes as pessoas acham assim: ah, mas é que tá tudo parado. Não tá nada parado, meu amor. Tem gente vendendo, tem gente faturando, tem gente ganhando muito, com coisas até bobas. O que está acontecendo com você é a ideia que você está sustentando. Também tem isso do bullying na infância, claro. Daí acaba com a nossa autoestima, né? Mari, então qual é a verdadeira forma de lidar com o dinheiro? É você aceitar que o dinheiro é fluxo. É você aceitar que o dinheiro é uma energia de fluxo, que ele vai e fica, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. O dinheiro é uma energia de fluxo. O dinheiro é uma energia de fluxo, ele vai e vem, ele vai e vem. Sabe? É muito bom que você mude essa visão que você tem sobre dinheiro. Qual a ideia que você tem sobre dinheiro hoje? Observa qual a ideia que você tem sobre dinheiro hoje e muda ela. Uma pessoa que lida certo com o dinheiro, como pensa e como age? Perfeito. A pessoa que lida certo com o dinheiro, primeira coisa, ela tem uma ideia de que o dinheiro é uma energia de fluxo. Ou seja, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ela tem crenças muito boas sobre o dinheiro. O dinheiro vem, fica e se multiplica. O dinheiro me ama, o dinheiro me adora. Eu ganho dinheiro todos os dias. O dinheiro é fácil de ganhar. É uma energia linda. Eu gosto de dinheiro. Então, ela tem ideias boas sobre dinheiro, tá? Então, como é que ela lida com o dinheiro? Ela gasta sem ter medo de faltar. Ela não pensa na falta. Ela não pensa em dívidas. Ela não quer dinheiro para pagar dívidas. Eu diria mais. Se você aceitar hoje que você é uma pessoa abundante, aceitar essa ideia, eu sou abundante, todos os dias você acorda e se pergunta: como que eu posso aumentar minha abundância? Como que eu posso frutificar minha abundância? O que eu posso fazer agora para ser mais abundante, mais próspero? Porque eu já sou, eu quero ser mais. A mesma coisa com a saúde, a mesma coisa com o relacionamento. Quando eu mudo a ideia, eu mudo a minha perspectiva, o meu olhar sobre aquilo. E daí tudo muda. Você não é escassez, você está no estado de escassez. Exatamente. Exatamente, perfeito. Desde a última aula, mudei a ideia e começo a
começou a entrar mais clientes na sua loja. Cada vez vai entrar mais e mais e mais e mais, Felipe. Por quê? Porque você é próspero, você é abundante, a sua loja é a melhor, não tem como ser diferente. O problema é que a maioria de nós tem uma ideia, né? E segura aquela ideia com foco. Se a gente pensasse na vida como uma lanterna, que o que você foca expande, você mudaria tudo. Só que a maioria de nós nem percebe a ideia que a gente tem, né? Aquela coisa de, eu não tenho clientes, Mário, o que que eu faço para ter clientes? Eu não tenho clientes, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Solta essa ideia. Solta essa ideia de eu não tenho. Para de tentar ter clientes. Observa qual é a ideia que você tem e muda ela. Muda essa ideia. A minha loja está lotada. Eu ganho dinheiro todos os dias. Não importa de onde que vem, eu ganho dinheiro todos os dias. Muda a ideia que você tem agora. A mesma coisa eu falo para vocês do caos. Ai, Mari, eu tô no caos. Não tá no caos. Não aceita nada negativo para você. Não aceita nada negativo. Não aceita. Se eu sou consciência, eu escolho o que eu estou consciente de ser. Eu que escolho isso. Eu que escolho o conceito que eu tenho sobre as coisas. Eu que escolho a ideia que eu tenho sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre o meu corpo, sobre tudo. Eu que escolho. Se eu sei que eu sou consciência, se eu sei que eu sou o observador, eu que escolho o conceito que eu tenho sobre as coisas. Esse é o meu maior e o meu único poder. Então, se eu não fizer isso, ninguém pode fazer por mim. O problema é que a maioria de nós fica preso num padrão e não sabe por que está preso naquilo. Por que eu só penso em pagar dívidas? Porque eu tive uma infância escassa. Porque eu tive uma infância de muita dificuldade. E hoje, quando eu penso em dinheiro, logo vem dívida, problema, né? Poupar, economizar. Porque eu vivo a minha vida baseado nessa ideia, nesse conceito. Dinheiro para mim é falta. Então eu não consigo pensar em ganhar dinheiro para outras coisas. Eu não consigo pensar no dinheiro para viajar, para comprar uma bolsa, para comprar um perfume, para, sei lá, para mais. O meu foco no dinheiro é baseado na minha ideia, que é escassez, que é falta. Isso acontece com tudo. Geralmente a gente tem uma ideia que tem que trabalhar muito para ter dinheiro, que o dinheiro se para o dinheiro vir para nós tem que ter muito esforço, muito sacrifício, muita luta, né? Então a gente acaba sempre exausto, sempre cansado, sempre desanimado. A gente olha para aquelas pessoas que ganham dinheiro de maneira fácil, a gente julga. Só pode estar fazendo alguma coisa errada. Só pode que ganhou herança. Por quê? Porque a nossa ideia, gente, tudo começa como uma ideia. Tudo, absolutamente tudo. Que é o que eu chamo de conceito. Tudo começa como uma ideia. Tem gente que tem dinheiro, a casa toda desorganizada, cheia de coisa acumulada e anda com roupa suja. Amor, o dinheiro não tem nada a ver com como é que tá a tua casa. Isso é um papo de coach. Sabe, que eu já caí muitas vezes, né? Eu já comprei cursos, já paguei uma boa nota por cursos que eu fiz lá atrás, né? Porque isso vende muito. E tá tudo bem, não tem problema. A pessoa que tá disposta a comprar isso, vai comprar e não tem problema nenhum. Cada um que venda o que quiser. Só que não é o jeito que tá a tua casa que vai definir o quanto que você ganha. Não é, gente. Eu conheço pessoa rica que anda por aí, de chinelinho de dedo, havaianas, bonitinho, camisetinha normalzinha e com as contas bem pompuda. Um negócio muito bom, muito maravilhoso, prosperando a cada dia mais e mais e mais. Só quem conhece sabe que a pessoa tem muito dinheiro. Então esse negócio de, porque rico tem uma casa, cada um com o seu quadrado, meu amor, cada um com o seu jeito. Claro que a maioria dos ricos que você conhece moram em casas maravilhosas, né? Tem empregados e tudo é muito organizado, mas não é regra. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é suvino, não compra uma bala. Porque gosta de guardar dinheiro, porque sente alegria em guardar dinheiro. Então não existe regra, né? Eu sempre digo para vocês, na manifestação não existem regras. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Quer fazer um colchão de dinheiro e dormir em cima? Faça. O dinheiro é teu, meu filho, faça.
O que muda a sua vida é exatamente o conceito que você tem sobre as coisas. É o que você sabe sobre o dinheiro. É aquilo que você sabe sobre o dinheiro, é o conceito que você tem sobre ele, a ideia que você tem sobre ele. Ai, Mari, mas o dinheiro não dá para nada. Não dá mesmo. Você vai olhar para o mundo e vai ver que dinheiro não dá para nada. Ai, mas o meu negócio não prospera, mas eu não consigo, mas eu não sei o quê. Pois é assim. É a ideia que você sustenta, o conceito que você tem. A pessoa se julgar merecedora de ter dinheiro, com certeza. Eu mereço, o dinheiro vem, fica e se multiplica. Eu mereço a cada dia mais e mais e mais e mais e mais. Né? Ter dinheiro, gente, é uma decisão. Eu sei por mim, eu decidi. Eu decidi há 1 ano mais ou menos atrás que eu nunca mais ia ter problema com dinheiro na minha vida. Eu decidi que eu nunca mais na minha vida ia ter problema com dinheiro. Foi uma decisão. A partir de hoje, dinheiro não é mais um problema para mim. Eu vou comprar o que eu quiser, eu vou viver uma vida boa. Foi uma decisão. E quando você decide, tudo muda. Então, eu mudei o meu conceito, a minha ideia sobre dinheiro. Antes, dinheiro para mim era um problema. Era um problema total. Até para pagar uma conta de luz era uma choradeira. Eu mudei isso, eu mudei a ideia, a base de tudo isso. Boa noite, tudo bem, amor? Você teria algum filme bom sobre despertar para me indicar? Cara, tem muito filme que eu gosto. O Matrix 1 e 2 são filmes maravilhosos. O 3 eu não gostei muito, achei meio balela. Mas o 1 e o 2 são muito, muito bons. O filme o Lucy já acaba pegando um pouco mais de um pouco mais louco, assim, né? Daí já tem que estar um pouco mais esperto. Mas o Matrix 1 e 2 é surreal. É muito bom. O filme A Origem também é muito, muito bom. Eu acho que ajuda bastante a expandir. Entre outros, né? Oi, Gil, boa noite. Eu já vi falar que ser tudo organizado e limpo para ter dinheiro. Aqui em casa tá tudo bem limpo. Não é regra, tá, meu amor? Não é regra. Eu conheço pessoas extremamente pobres, pobres mesmo, que às vezes nem água encanada em casa tem. E a casa é um brinco, tá? Então não é regra. Tá? A limpeza, o capricho é uma coisa tua. Você é uma pessoa que gosta de limpeza, que gosta de capricho, que gosta de casa organizada. Ótimo, ótimo. Tá, mas não é regra para ter dinheiro. Isso é papo de coach, né? Que nem o tal do Feng Shui. Ai, bota uma bola amarela no meio de casa, um vaso de planta à direita, à esquerda e não sei o quê. Para quem acredita, é claro, vai funcionar, né? Se você acredita e tal, e tal, e tal. Mas se você faz só para ter o dinheiro, já mostra que você não tem. Já mostra que você é a pessoa que não tem. Né? Então, para mudar a tua vida, literalmente, você tem que mudar as ideias que você tem. Por isso que eu te falei que não é uma regra. Não é uma regra. Se eu tô trabalhando demais, eu nem tenho tempo de organizar minha casa. Você nem tem tempo para organizar tanto, para ficar esfregando tanto assim. Geralmente você paga alguém para fazer. Dá um exemplo de como mudar a crença. Primeiro você tem que saber qual é a crença que você tem, né, Gil? Qual é a crença que você tem? Qual é a ideia que você está sustentando? Porque assim, ó, eu tenho uma ideia. Esses dias eu fiz um desenho aqui para vocês que eu uso lá na minha escola, mas eu fiz aqui, mostrei numa live para vocês, tá? Eu sou o observador, beleza? Então, como que eu tô observando, por exemplo, o meu relacionamento? Eu tô observando que ele tá estranho, tá esquisito, tá indiferente, que ele é meio mulherengo, que ele tá dando em si, tá virando o olho para minha amiga. Por que eu tô observando isso? Porque eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Daí o teu trabalho é perceber qual é a ideia. Qual é a ideia que eu tô sustentando que tá gerando tudo isso? Qual é a ideia que eu tô sustentando que tá gerando tudo isso? Que eu não tenho sorte no amor, que homem não presta, que eu nasci para sofrer, que relacionamento não é para mim. Da onde que eu tirei essa ideia, Mari? De tudo que eu aprendi na minha infância. Como é que foi o teu relacionamento com os teus pais? Como é que era o relacionamento dos teus pais? Como é que você viu tudo aquilo? Então, a maneira como eu aceitei o amor lá na minha infância é como eu aceito ele hoje. Então, se lá na minha infância eu fui deixada de lado, eu não recebi amor, não recebi carinho, ou os meus pais trabalhavam demais, não me davam atenção, não conseguiam ficar comigo o tempo suficiente, sabe? Então, hoje
eu acredito que eu sou rejeitada, que eu não mereço amor, porque os meus pais não conseguiram me dar o amor que eu queria. Então, gente, é muito sutil. A ideia que você carrega é muito sutil. Enquanto você não entender isso, você não muda nada. No início de tudo falavam isso, que não podia deixar nada desorganizado. Sim, 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 mas não é sobre isso. Eu atendo pessoas. Até teve uma moça que eu atendi que ela me falava exatamente isso. Mari, eu sou extremamente organizada, eu tenho tudo organizado, eu tenho livros super organizados, canetas separadas por cores, eu não sei o que, e a vida é uma bagunça. Relacionamento, dinheiro, trabalho, tudo um caos. Tudo, absolutamente tudo um caos. Tem nada a ver com a organização da casa, não tem nada a ver. A organização é interna. É sobre você perceber quais são as ideias que você está sustentando. Sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre o que for. Mas ela comentou sobre o desleixo. É capaz dessa pessoa ser desleixada e mesmo assim atrair as coisas, com certeza, absoluta. Tem nada a ver o descaso que você tem com a casa. Porque a casa não é você. Entende? Mas é óbvio que depois que você muda o teu interno, você começa a organizar fora também. É um degrau que expande. Então eu começo a aceitar que eu sou próspera e eu quero trocar aquela vaso que está quebrado, eu quero pintar aquela parede que está rabiscada, né? Eu começo a organizar fora, mas não é regra. Você pode manifestar tudo, absolutamente tudo, Demilson. Não importa, porque tudo já é uma manifestação. Então não tem regra. Meu marido sempre fala, você quer tudo fácil. E eu falo, ainda bem que você sabe. O dinheiro é vibração. Sim, tudo é vibração. Tudo é uma energia. Se você quer, já mostra que você não tem. E sobre barulho, locais barulhentos costumam não trazer prosperidade. O local influencia? Claro que não. Olha as danceterias, os ginásios, as arenas de futebol, os estádios de futebol lotados, muita música, muito barulho, muito tumulto, cheio de prosperidade. Gente, isso é tudo misticismo. A gente fala tanto sobre o misticismo religioso, mas a gente cai em cada balela. Não tem regra, gente. Você pode morar em qualquer lugar. Olha 25 de março. Um lugar totalmente barulhento, tumultuado, um griteiro o dia inteiro, e o dinheiro rola, e o dinheiro rola, e o dinheiro rola. É venda e fluxo, e dinheiro, venda e fluxo, e dinheiro. Não é o local, não é o barulho. É simplesmente a ideia que se tem sobre aquilo. É a ideia que se tem sobre aquilo. Só isso. Hoje fiz um vídeo meu na praia e vi como estou linda, com um sorriso diferente, minha alma é outra, maravilhosa. Dizem que quando organizamos a casa, na verdade estamos organizando a mente. É possível, é possível. Geralmente, quando você começa a organizar tudo, né, externo, você está querendo organizar interno. Mas essa coisa de quando a casa está desorganizada, quer dizer que não atrai dinheiro, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque geralmente quando você está com muita bagunça na casa, geralmente você não tem nem tempo para aquilo, tá trabalhando demais. Eu teve momentos da minha vida que eu tava trabalhando tanto que eu mal conseguia almoçar correndo tudo, escovar o dente e de noite tomar banho. Era trabalho, 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 trabalho. Então, ou você tem alguém que te ajude, e no começo você talvez não consiga ter essa pessoa, ou você vai empurrar e vai focar no trabalho e vai. É verdade, tem uma prima desleixada que consegue tudo. É porque não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Tem pessoas por aí que... Esse dia eu até vi um vídeo de uma moça no TikTok que ela é bem famosinha até. E a casa dela é uma bagunça e ela ganha milhares de curtidas e comentários e vídeo bombando. E ela nem aí. O Brás, exatamente, o Brás. Quer tumulto maior que aquilo? Um griteiro e música e muvuca e tal, e o dinheiro rolando. E o dinheiro rolando. Isso é um papo espiritualista, né? Mantenha sua casa organizada, coloque uma planta na porta, coloque um símbolo não sei o quê, e o povo vai fazendo, acaba virando uma ferramenta de permissão, né? Porque a pessoa precisa, mas não é regra. Olha o povo cigano, por exemplo. O povo cigano é muito próspero, extremamente próspero. Moram em barracas, a maioria deles. Hoje em dia não tanto, mas antigamente mais. E prosperam cada dia mais e mais e mais.
e falam alto e gritam e é uma loucura. Uma muvuca e rola muito dinheiro, perfeito. Mari, eu vi um vídeo dos indianos tomando banho no rio poluído com cadáveres. Terrível, né? Eles tomam banho e acreditam que o rio é sagrado e não pegam doença. Pensa nisso. A gente, com a crença que a gente tem do rio ser poluído e todo cheio de nhaca, capaz só de chegar perto a gente pegar um troço. Mas como eles não têm essa crença, como eles acreditam que o rio é sagrado, para eles é sagrado e deu e acabou. E não pega nada. Você tá com filtro? Se não é linda. Olha, tem um filtro do TikTok. O TikTok tem um filtro, Andréia, tá? Só que eu não sei qual que é o tal do filtro, mas ele tem um filtro. O TikTok tem um filtro. Mas eu sou linda assim, maravilhosa. E você também. Pelo amor de Deus, como tiro a ansiedade de mim? Tem que entender, amor, que a ansiedade é um efeito. A depressão, a tristeza, a angústia, o medo, tudo isso é um efeito de uma ideia que você está sustentando, ok? Então, por exemplo, eu acredito que eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Eu acredito que as coisas não vão dar certo, que eu não vou conseguir, que eu preciso de tal coisa para ser feliz e tal. Daí eu vou me sentir ansiosa. A ansiedade geralmente é excesso de futuro. Tá? Então, eu acredito que se eu não casar e não ter filhos, eu vou ser muito, muito, muito infeliz. Ou os outros vão me julgar. Eu já começo a gerar toda uma ansiedade, toda uma coisa errada ali. Então, a ansiedade, ela é um efeito de uma ideia. Você descobre a ideia e daí sim libera a ansiedade. Mari, desde que te acompanho, você sempre fala: se eu acredito, irá acontecer. Depende do que for. Yes. Verdade, né, Neuzinha? Nós já temos aí uma caminhada juntas ali, conversando, tirando dúvidas. E é realmente isso. Se você acredita que é. Se você acredita que o dinheiro é difícil, é. Se você acredita que não vai dar certo, não vai. Se você acredita que você precisa caminhar a maratona de São Silvestre para ter mérito, vai ter que ser assim. Tudo que você acredita que é desse jeito. O Rio Ganges jogam tudo lá e falam que é puro e limpo. E para eles é, né? Deus me defenda daquilo. Mas para eles é. No meu caso, treinando habilitação na prática. O que você tem medo que aconteça se você tirar a tua carta de motorista? Eu atendi esse tempinho atrás uma moça que rodou 3 vezes na habilitação, porque ela tinha medo que se ela passasse na carteira de motorista, ela ia pegar o carro, né? E como ela tinha sofrido um acidente na infância, veio o trauma junto. Então ela veio para mim, Mari, eu já tô a 3ª vez que eu rodo nessa porcaria. 3ª vez, olha quanto dinheiro eu botei fora. E eu vou lá e faço tudo certo e chega na hora, bum, rodo. Uma coisinha besta, uma coisinha ridícula, eu perco tudo. Ela só uma averiguada, ela disse assim, é que eu sempre quis ter minha carteira, tirar minha carta, dirigir, porque eu sofri um acidente. Eu disse, oi, o que houve? Me conte mais. Conte mais aqui. Ela falou que ela sofreu um acidente, ela me contou a história e tal. Eu disse, tá, então vamos soltar isso aqui, vamos soltar essa ideia, né, que é perigoso dirigir, que você pode se machucar ou pode machucar outras pessoas e tal. E daí sim, vamos aceitar. Enquanto você não souber qual a ideia que você está sustentando, você não consegue saltar, tá? Então, às vezes a gente fala assim, é só aceitar, né? Aceite o estado de ser e tal e tal. É muito lindo, muito romântico, né? As pessoas adoram, todo mundo adora escutar isso, né? É só aceitar, visto o estado de ser e tal. É bonitinho, é romântico, né? Até meio meloso. Mas, na verdade, você tem que saber por que você tá aqui. Por que eu tô segurando essa ideia aqui? O que tem aqui? O que existe por trás? Às vezes no dinheiro é uma falência, é um medo, é uma violência, às vezes no relacionamento é um abuso, né? Então a gente tem que ver o que está segurando isso aqui, está sustentando essa ideia. Daí sim, quando você olha para isso, ressignifica, você consegue saltar.
Geralmente, quando chegam para mim com relacionamento, tem caso de carência, de abuso, né, autoestima baixíssima, e daí a gente começa a olhar para tudo aquilo. Lei da atração é além de falar coisas positivas e pensar, com certeza. Você só ficar falando, né? Eu sou a pessoa que nunca deu certo para mim esse negócio de afirmação. Né? Eu dormia afirmando e acordava afirmando e nada disso funcionava. Então, pensamento positivo e frases positivas não vai mudar a tua vida. Esse é um conceito bem torto da lei da atração, que vem lá daquele filme The Secrets, né? O Segredo e tal. É bonito, é legal, é interessante. Vendeu muito livro, muito filme. Eu assisti, adorei. A ideia é legal, só que na prática não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A lei da atração, ou a manifestação, como a gente fala, ela depende da sua vibração, da ideia que você está sustentando. Então, se eu sei que eu sou pobre, se eu quero dinheiro porque eu sou pobre, se eu quero dinheiro porque eu sou endividado, eu vou sempre precisar de dinheiro para pagar conta, porque eu sou endividado, porque eu sou pobre. Porque a ideia é essa. A ideia é essa. Por isso que tem pessoas que ganham até uma grande quantidade de dinheiro, como já aconteceu comigo, de ter na minha conta bancária uma grande quantidade de dinheiro, que para mim era, nossa, eu nunca nem tinha imaginado ver tudo aquilo na minha vida. E deu 4, 5 meses eu não tinha mais nada. Eu fiz um monte de coisa, quando veio foi tudo. O medo de perder era tanto que eu perdi tudo. Em 4, 5 meses nós estávamos de novo na estaca zero. Então não tem nada a ver com pensamento positivo e frases positivas, nada a ver. É sobre uma ideia que você está sustentando. A ideia que você tem. O que você quer? Ah, eu quero dinheiro. Beleza, para que você quer dinheiro? Para pagar a conta. Então você não quer dinheiro, você quer as contas pagas. Ah, eu quero dinheiro para viajar. Não, você não quer dinheiro, você quer viajar. Então a gente tem que primeiro saber o que a gente quer. E depois qual a ideia que está nos mantendo afastado disso. Mari, quando você pensa muito em uma pessoa, essa pessoa também está pensando em você? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a pergunta de milhões é: por que eu estou pensando tanto nessa pessoa? Será que eu estou na falta? Né? Porque se tá tudo certo, por que eu estou pensando tanto assim nessa pessoa? O que eu acredito ser verdade que está fazendo eu pensar tanto assim nessa pessoa? É sobre você investigar. Me sinto pequenina dentro do carro. Pois é. Então tem que ressignificar isso aí. Enquanto você se sentir pequena, né, o carro é muito para você, ser motorista é muito para você, por algum motivo, enquanto você continuar com essa ideia, você não passa na carteira de motorista, não adianta. Tem gente que já rodou 12 vezes. Esses dias eu escutei aqui na minha cidade que teve uma moça que rodou 12 vezes na carteira da habilitação. 12 vezes. Gente, é muita coisa, né? Então eu também foi assim, fiz 3 vezes, no terceiro peguei uma mulher e ela perdeu o trauma. Que bom, maravilhosa. Fala para assumir e aceitar. Cada um ensina do seu jeito, né? Se ele ensina desse jeito, quer dizer que para ele funcionou desse jeito. Depende do que você está vivendo, né? Você vai aceitar e vai viver e vai dar certo. Só que se você já tentou de tudo e não deu certo, quer dizer que tem alguma coisa que está segurando. Aquela pessoa, imagina uma pessoa que, vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu sei que todo mundo quer escutar isso. Todo mundo quer escutar alguém que diga assim, ó, aceita e deu, né? Só que você aceitou, só que aqui atrás tem alguma coisa que está segurando essa ideia. Tem algo que está segurando ela. O que é esse algo? É tudo que você viu, viveu e presenciou lá na sua infância. Então, se você sofreu um abuso lá na sua infância, como é que agora você vai aceitar que você vive um relacionamento maravilhoso? Sem você ressignificar esse abuso. E não estou falando para você ficar 200 anos, não, é só uma troquinha, é só trocar essa ideia. É só trocar isso. Que daí solta, daí você consegue liberar isso aí. Então, é sobre isso. É que nem uma pessoa que sofreu um acidente lá na infância e tal. A coisa de dirigir talvez já fique bloqueado ali para você. Só que a maioria das pessoas, elas se contradizem, né? Ai, meu Deus do céu. Esses dias eu até escutei uma pessoa falando,
os coaches estão por aí querendo vender livro e tal, e tal, e tal, e tal. Depois eu vi a mesma pessoa oferecendo um livro para vender. Eu disse, cara, não tem nada demais você vender livro, você vender mentoria, você vender curso. Não tem nada demais. Né? A pessoa que está aí criticando, faz um livro, faz um curso, faz uma mentoria, vende. Tem espaço para todo mundo, não critica os outros. Eu sempre falo isso para vocês. Duvidem dessas pessoas que ficam apontando, sabe? Tipo, ai, fulaninho tá querendo só vender isso. Deixa a pessoa vender, deixa a pessoa ser feliz. Tem muito mentor maravilhoso por aí, tem muita gente maravilhosa vendendo curso, vendendo mentoria, vendendo livro e ajudando muitas pessoas, né? Então sempre eu desconfio. E geralmente a pessoa que fala assim, ó, só aceita, ela já passou por muita coisa. Para nós mentores é muito fácil falar assim, aceita que já é e vai. Por quê? Porque eu já tomei na cara 6 anos, né? Eu já caí muitas vezes, já ressignifiquei muita coisa, já aprendi muita coisa. Então, para mim é fácil falar, porque eu sei onde é que tem que trocar a coisa. Agora, para quem tá ali passando por essa situação, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Ai, Mari fulano falou. Então, tá bom. Se você gosta, tudo certo. Se deu certo para você, tudo certo. Hoje faz 15 anos que dirijo, maravilhosa. Aceitei e acessei muitas coisas, mas padrões antigos me puxaram para a antiga identidade, ressignificando tudo. A Carolzinha sabe muito bem disso. Né? Eu sou muito sincera com os meus mentorados, dentro do meu trabalho eu sempre falo, tem padrões e eles te puxam para trás. Então a gente precisa saber o que está sustentando as ideias e começar a trabalhar aquilo. Diga algo para me ajudar. Aceita aí que você já é uma motorista de sucesso e perceba, faça aquela pergunta que eu sempre peço para vocês. O que você tem medo que aconteça se você se tornar uma ótima motorista? Percebi que quando você troca a crença no superficial, não exato, perfeito. Tanto que eu tenho uma aula na minha escola que fala sobre isso, sobre como ressignificar as crenças dentro da gente. Não é sobre fora, é sobre dentro. Você tem que ressignificar dentro de você. Não adianta ficar aqui, ó. Ah, eu sou rico, próspero, abundante. Não, é aqui dentro. Oi, amada, fale se você já teve algum ataque espiritual nesse processo. Digamos assim, né? A gente tem bastante altos e baixos, bastante, né? Eu sempre digo para vocês que tudo existe ao mesmo tempo. Então, existe obsessor? Existe ataque espiritual? Existe, magia negra existe, olho grande, inveja existe. Existe em uma realidade paralela. Então, se eu estou aqui com medo, com dúvida, com insegurança, com traumas, com dores, com ódios, com rancores, eu vou acessar realidades que eu não gostaria. Tá? Então, aonde que existem os obsessores, os ataques espirituais, as invejas, os olhos grandes, aonde que existe tudo isso? Aonde existe o medo, aonde existe a dúvida, a insegurança, né? Aonde existem esses padrões aqui, a insatisfação com a nossa vida, tudo isso existe aqui. Como que eu mudo tudo isso? Aceitando uma nova identidade, aceitando uma nova ideia sobre a minha vida. Eu mudo tudo isso, mas tudo existe ao mesmo tempo. Então, quando a gente tenta, agora eu não acredito mais em nada. Tudo bem, amor, vai continuar existindo. E quando você baixar a tua vibração, você vai acessar essas camadas mais inferiores, né? Não é porque eu não vejo a internet que ela não existe. Ela existe, só que eu não vejo. Não é porque eu não vejo o ar que ele não existe. Continua existindo. Eu não vejo, mas ele continua existindo. Né? Então, hoje eu tenho total certeza disso. Tudo existe ao mesmo tempo. E se eu estou aqui numa energia de medo, de falta, de insegurança, de insatisfação, de dúvida, eu estou acessando coisas inferiores, né? Energias inferiores. E isso acaba dificultando. Por isso que às vezes a pessoa acorda cheia de dor no corpo, cheia de aquele monte de pensamento, aquela coisa arada que não sai, que não vai embora, né?
Tudo isso a gente sente, assim, dorme mal, acorda pesado, assim. É por isso. Então, o que a gente tem que fazer? Subir, saltar de realidade, aumentar a vibração. Mário, você acha que quando estamos com autoestima alta, mudamos de realidade? Com certeza. Oi, Pri, boa noite, lindona. Rhonda Byrne mesmo já falou que o segredo foi feito para ser fácil, porque se fosse complicado, ninguém ia entender. Exatamente. E foi maravilhoso, ajudou muitas pessoas, inclusive eu, né? Foi uma nova visão sobre a vida. Entendi. Tanto que ela fala que depois que ela lançou O Segredo, ela passou 2 anos e a filha dela entrou numa depressão profunda e ela teve que procurar uma guru lá, não sei o que, não sei o que, ficar 2 anos lá num retiro com essa guru, estudando e tal. Daí ela lançou o outro livro que eu comprei, que é O Maior Segredo. Vocês já leram? O Maior Segredo da Rhonda Byrne, que ela fala sobre a consciência. E para uma nova realidade, visualizar coisas que gostaria, inserir novas imagens ajuda? A visualização, ela ajuda, ela não é uma coisa ruim, ela ajuda sim, só que é uma coisa que você visualiza uma vez, sente a alegria e solta. Não é para fazer como uma técnica, não é todo dia. A visualização, ela só mostra o que você quer. Por exemplo, eu quero um carro. Então eu vejo o carro ali, eu sinto alegria uma vez, tal, e solto. É aquilo ali, ponto e acabou. Na certeza que já é meu. Motivacional, aceita que dói menos, não funciona sem descobrir a ideia. Infelizmente não. Se você não descobrir a ideia que você tem por trás de tudo aquilo, não funciona, né? Você acaba sempre ali, fulano falou, ciclano disse, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que nós mesmos, nós mentores, a gente está sempre ressignificando as nossas ideias e procurando as ideias e, né, ajeitando tudo ali. Enquanto você tiver uma ideia torta, por exemplo, a respeito de dinheiro. O dinheiro é pouco. Como é que eu sei que eu tenho uma ideia de escassez sobre dinheiro? Toda vez que o dinheiro chega na minha mão, eu quase morro. Eu vou comprar alguma coisa, eu fico com medo de comprar, eu fico com medo de gastar, eu fico com medo de ficar sem. Então eu tenho essa ideia torta.